Bolsonaro sanciona um projeto com novas regras sobre o trabalho das gestantes na pandemia. Essa notícia saiu em todos os meios de comunicação e é sobre esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje. Vou explicar para você todas as hipóteses em que a gestante deve permanecer obrigatoriamente ao trabalho presencial e algumas situações também que a gestante pode continuar em trabalho remoto, mesmo após a vigência da lei, fruto do projeto que foi sancionado pelo presidente da República. Mas antes, se esse assunto interessa a você, corre para se inscrever nesse canal, porque eu tenho certeza que aqui você vai aprender muito sobre direito do trabalho. Também, se você gostar das informações que eu vou trazer no vídeo de hoje, já deixa o seu like e comente aqui alguma dúvida que restar. Então vamos lá, vamos falar das novas regras aplicadas às gestantes nessa época de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei 2058 que traz alterações na lei número 14.151 de 2021. Sobre a lei 14.151 eu já fiz um vídeo específico aqui no canal, então para você que não está entendendo o que eu estou dizendo aqui agora, vou deixar o link aqui no card para você assistir o vídeo sobre a lei 14.151. É aquela lei que traz todas as regras a respeito do afastamento da gestante nessa época de pandemia sem prejuízo do salário, para trabalhar de forma remota ou quando o serviço é incompatível deve simplesmente ser afastado da atividade presencial. Então, para o vídeo de hoje, é importante que você conheça as normas trazidas pela Lei 14.151. Mas o que aconteceu? No dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Bolsonaro sancionou um projeto de lei que traz alterações em relação a essa dinâmica que envolve as gestantes nessa época de pandemia. E essa alteração prevê o retorno presencial das grávidas ao trabalho após imunização completa contra o Covid-19. Essa foi a notícia que saiu em todos os canais de informação. Mas agora eu vou detalhar para você todas as hipóteses que existem no projeto para que você possa aplicar aí na sua atividade, principalmente para você que é gestante. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, porque essa nova regra trazida pelo projeto que foi sancionado pelo presidente exige que a gestante, mesmo na situação de pandemia, venha retornar ao trabalho de forma imediata. Vamos lá então que eu vou comentar com você a respeito de cada uma das hipóteses. Primeira hipótese, a gestante deve retornar ao trabalho presencial quando o estado de calamidade pública gerado pela contaminação por Covid-19 chegar ao fim. Na primeira hipótese, a gestante deve voltar ao trabalho presencial de forma imediata após o fim do estado de calamidade pública gerado pela pandemia. Essa hipótese é a mais óbvia de todas. Se a Lei 14.151 exigiu o afastamento da gestante em razão da situação de calamidade pública, a partir do momento que essa situação de calamidade pública gerada pelo vírus chegar ao fim, não faz sentido nenhuma lei exigir ainda que a gestante trabalhe de forma remota ou seja afastada do trabalho presencial. Então, a partir do momento que se encerrar o estado de calamidade pública em relação ao Covid-19, a gestante deve obrigatoriamente voltar para a sua atividade presencial. Então, essa é a primeira hipótese, bem tranquilo de entender, né? Vamos então para a segunda hipótese. Na segunda hipótese, a gestante deve voltar ao trabalho presencial após a sua imunização completa. Quem vai definir o que é ou não a imunização completa é o próprio Ministério da Saúde. Mas essa hipótese simplesmente diz que a partir do momento que a gestante cumpriu todo o seu ciclo de vacinação, ela deve voltar então a trabalhar de forma presencial. Mas aqui eu quero que você preste atenção. 15 dias após a segunda dose da vacinação já é considerada imunização completa. E caso se trate de dose única, 15 dias após a aplicação da vacina dose única. Então segue essa sistemática. A partir do momento que a gestante tomou a segunda dose da vacina, aguarda-se 15 dias da data da vacina e no 16º dia ela deve voltar imediatamente ao trabalho presencial. Da mesma forma para quem tomou dose única. 15 dias após a vacinação, deve voltar imediatamente ao trabalho presencial. Não é necessário aqui a terceira dose da vacina, porque ela é apenas uma dose de reforço. Então, como o Ministério da Saúde entende que a partir de 15 dias após a segunda dose já é considerada imunização completa, é nesse período que a gestante deve obrigatoriamente voltar ao trabalho presencial. Essa hipótese também é bem tranquila, né? E é fácil de entender a justificativa do porquê dessa hipótese. Agora, a terceira hipótese já diz respeito àquelas gestantes que fazem parte do movimento anti-vacina. Movimento esse muito propagado pelo nosso presidente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, é um vídeo antigo, mas ali eu comento sobre a decisão do STF em considerar constitucional a obrigatoriedade da vacina, mesmo com o presidente insistindo em tratamento precoce para combater o vírus. Enfim, assiste lá o vídeo, eu vou deixar aqui no card também para você assistir. Mas a terceira hipótese também é bem simples de entender, é o seguinte: a gestante que optar por não se vacinar terá que imediatamente retornar ao trabalho presencial após a assinatura de um termo de responsabilidade, se responsabilizando por uma eventual contaminação sua ou de colegas de trabalho. Então a gestante não pode usar a sua opção de não se vacinar como forma de se manter afastada do trabalho. Se a gestante optou pela não vacinação, ela deve retornar ao trabalho presencial de forma imediata, mas para isso ela vai assumir todos os riscos dessa opção. O texto considera que a opção por não se vacinar é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual. Então, como eu disse lá no vídeo sobre a obrigatoriedade da vacina, a vacinação ela não pode ser forçada,
mas ela é sim obrigatória. E essa é a terceira hipótese em que a empregada gestante deve retornar imediatamente ao trabalho presencial, após a assinatura do termo de responsabilidade para as gestantes que optaram por não se vacinar. Tudo tranquilo até aqui também, né? Agora a quarta hipótese diz respeito àquelas empregadas gestantes que tiveram a sua gestação interrompida. É outra hipótese bem óbvia, já que a Lei 14.151 protege a gestante da contaminação por Covid-19. Se essa gestação foi interrompida, aquela mulher deixa de ser gestante. Por isso, não existe razão legal para que ela ainda esteja afastada do trabalho presencial. Então a regra é o seguinte: a partir do momento que houve a interrupção da gestação, em caso de aborto não criminoso, logicamente, a empregada deve aguardar 2 semanas para, a partir daí, voltar imediatamente ao trabalho presencial. Isso tudo em respeito ao artigo 395 da CLT, vou deixar aqui para você ver. Então essas são as hipóteses em que a gestante deve obrigatoriamente retornar ao trabalho presencial. Ficou difícil de você entender? Calma que eu vou recapitular tudo com você para você lembrar. Vamos lá, a gestante deve retornar ao trabalho presencial de forma imediata quando o estado de calamidade pública chegar ao fim, quando completar todo o seu ciclo de vacinação, após a assinatura de um termo de responsabilidade para a gestante que optou por não se vacinar e após 2 semanas da interrupção da gestação por meio de um aborto não criminoso. Essas são então as 4 hipóteses em que a gestante deve obrigatoriamente retornar ao trabalho. Se você achou que essas informações te ajudaram de alguma forma, compartilhe esse vídeo lá no grupo da sua família, no grupo da sua empresa, que essas informações devem chegar ao maior número de pessoas possíveis para que todas as dúvidas sejam sanadas em relação a esse assunto. Então, para a gente propagar conhecimento, eu preciso da sua ajuda para que as pessoas não venham errar em razão dessa nova regra. Enfim, eu te mostrei aqui as hipóteses em que a gestante deve retornar ao trabalho, mas existem algumas hipóteses também que a gestante não precisará retornar ao trabalho mesmo após a vigência da lei, fruto desse projeto que foi sancionado pelo presidente da República. Então presta atenção agora, porque esse pode ser o seu caso, é bem rapidinho, tá? E outra, essas 2 situações que eu vou te mostrar, elas são bem intuitivas se você entendeu bem as 4 hipóteses em que a gestante deve retornar ao trabalho presencial. Isso significa que a empregada que está aguardando a imunização deve continuar trabalhando de forma remota ou, se o trabalho for incompatível, deve se manter afastada da atividade presencial. É o caso da gestante que tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda dose. É o caso também da gestante que adquiriu o Covid-19 e por isso deve aguardar um tempo para tomar a vacina. Enfim, é o caso da gestante que optou sim por se vacinar, mas que por alguma razão justificável ela ainda não completou o seu ciclo de vacinação. Então, se ela não completou o ciclo de vacinação, ela não pode retornar ao trabalho presencial e deve se manter como está, afastada do trabalho sem prejuízo da sua remuneração ou trabalhando de forma remota à distância. Mas a partir do momento que essa gestante que não foi afastada, mesmo após a vigência da lei, cujo projeto foi sancionado pelo presidente no Dia Internacional da Mulher, esteja em vigor, completado então o ciclo de vacinação, essa gestante deve aguardar os 15 dias e retornar ao trabalho de forma imediata. É só esse detalhe que você deve tomar cuidado para você não errar. E a outra hipótese também é bem intuitiva e não existe problema nenhum. Se o empregador perceber que o trabalho da gestante rende muito mais à distância, é mais produtivo, tem um custo menor, ele pode simplesmente não exigir que a empregada gestante retorne ao trabalho presencial. Ele pode mantê-la em trabalho à distância, por entender que essa forma de trabalho é mais benéfica para a empresa ou por ter um cuidado maior em relação à gestação daquela mulher. Então essas são as 2 hipóteses em que, mesmo após a vigência da lei, criada por meio de um projeto que foi sancionado pelo presidente, esteja em vigor. Então, basicamente, tudo que você precisava saber em relação às hipóteses de retorno ou não da gestante, mesmo após a publicação da lei, cujo projeto foi sancionado pelo presidente, está aqui organizado nesse vídeo. E se você gostou dessas informações, não esqueça de deixar o seu like. E se ficou alguma dúvida também em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários para eu entender o que faltou nesse vídeo, para eu preparar outro ou para eu tentar resolver seu problema mesmo nos comentários. E como eu disse para você, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp da sua família, do seu trabalho, do seu bairro, da sua empresa, porque as pessoas precisam saber dessa nova regra, porque muitas empresas estão fazendo errado e isso pode custar caro caso esse assunto seja levado para o tribunal. Eu espero de verdade ter ajudado vocês com todas as informações do vídeo de hoje. E aguardo então em outra oportunidade para a gente discutir ainda mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá!